Olá, pessoal! Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso semestre com a disciplina de Fundamentos de Marketing. Eu decidi, como a gente tinha praticamente acabado de começar o semestre com os alunos que ingressaram no prazo regular, mas que foi uma entrada já tardia, no curso de Marketing, considerando que depois dessas primeiras aulas, alguns alunos entraram e que nessa semana mais alunos entraram no curso, eu decidi retomar desde a nossa primeira aula, para que todo mundo pudesse acompanhar no mesmo passo, aproveitando a oportunidade, já que nós estamos distantes e que a gente pode dar um outro ritmo para as aulas, então eu decidi voltar na primeira aula para comentar um pouco aqui do que é a nossa disciplina, o que é a perspectiva de gestão de marketing, de fundamentos de marketing dentro da concepção do nosso curso. Eu achei que era importante gravar essa aula. Então, sejam bem-vindos, os alunos novos. Eu espero que a gente se conheça pessoalmente em breve. Enquanto isso, eu espero que vocês estejam sempre presentes no Google Classroom, que vocês possam acessar o disco virtual para ter acesso ao material das nossas aulas e que a gente consiga acompanhar junto aqui. Tudo isso também é novidade para mim. Só para vocês terem uma ideia, essa é a terceira vez que eu gravo essa aula, porque cada hora acontece um problema com o computador, com o áudio, com o filho, com uma série de coisas, mas eu acho que juntos a gente tem a disposição de fazer isso aqui funcionar, não é mesmo? Então, aqui para apresentar o nosso referencial teórico, a gente vai usar na disciplina de Fundamentos de Marketing 2 livros, esse aqui pretinho, Kotler e Keller é o principal, é um livro de administração de marketing, considerada a Bíblia do marketing, E a gente vai ter como leitura complementar o livro do Keller, cujo prefácio foi escrito pelo Kotler, e aí vai ser o nosso livro aqui complementar. Esses 2 livros vocês encontrarão eles disponíveis na biblioteca do nosso campus, assim que a situação se normalizar. Mas enquanto isso, nosso material de aula, eu vou passar os slides que foram feitos, fundamentados nesses livros, e vou tentar explicar cada um dos slides como se a gente estivesse tendo uma aula em sala de aula, ok? Então, a gente vai discutir um pouco, já que estamos numa disciplina de fundamentos de marketing, num curso que é de tecnologia em marketing, o que é marketing. E a gente já discutiu com alguns alunos, os que estavam presentes na primeira semana de aula, muitos comentaram, pessoal, eu falei que eu estou fazendo marketing, que eu ia fazer marketing, o pessoal falou que eu ia trabalhar com vendas, ou, eu falei que eu ia fazer marketing, o pessoal acha que eu vou cuidar de redes sociais das pessoas ou das empresas. E aí a gente já teve uma discussão nesse sentido, mostrando que marketing é muito mais do que essas duas coisas. Também pode envolver essas duas coisas, mas é muito mais do que isso. Então, a gente tem aqui 2 definições de marketing. A primeira voltada para o consumidor. Então, marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Uma das mais sucintas e melhores definições de marketing é a de suprir necessidades gerando lucro. E aí a gente daqui um pouco vai entrar nessa discussão, será que o marketing cria necessidades, engana as pessoas? Não tem nada disso. Na verdade, o marketing ele consegue identificar o que as pessoas querem e influenciar esse desejo das pessoas para que elas comprem um determinado produto, um determinado serviço, ou que elas possam visitar um determinado lugar. A gente vai ver que o marketing se aplica a uma série de coisas. A gente também tem a definição de marketing como uma área organizacional. Então, o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos destinados a criar, comunicar e entregar valor para os clientes e administrar as relações com eles de forma que beneficie a organização e seus stakeholders. Aqui os stakeholders são os parceiros, os agentes que compõem o ambiente dessa empresa ou dessa organização, ok? Então, aqui a gente tem 2 concepções, uma voltada para a questão do consumidor e uma outra voltada para a área organizacional. Aqui se aplica o marketing. O marketing ele se aplica a todas as coisas, A gente tem marketing de bens, de serviços, de eventos, experiências, pessoas, lugares, marketing de propriedades, organizações, informações e ideias. A gente vai detalhar um pouco isso na nossa aula 2.
O marketing está por toda parte, formal ou informalmente. Pessoas e organizações se envolvem em inúmeras atividades que podem ser chamadas de marketing. E nos dias atuais, um bom marketing, no sentido abrangente e cumpridor do seu papel, pode ser considerado fundamental para o sucesso de qualquer tipo de ação. Isso é interessante da gente frisar, por quê? Porque a gente vai trabalhar com uma perspectiva abrangente de marketing aqui, na qual haverão várias oportunidades para que vocês possam trabalhar, né? A nossa perspectiva de curso, ela vai nesse sentido e a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Nós temos aqui, quando a gente fala de fundamentos de marketing, isso já remete aos 4 P's do marketing, ou o que a gente chama de mix de marketing. Então, nós temos aqui o P de produto, o P de preço, o P de promoção e o P de praça. Acho que o P de promoção é que talvez que cause mais confusão, porque as pessoas estão muito acostumadas a associar promoção com desconto, com liquidação, né? E na verdade a promoção aqui ele está vinculado ao sentido de promover vendas, de promoção de vendas, ok? E as diferentes estratégias de se promover vendas. Bom, uma coisa importante aqui é que, a depender do professor ou da estrutura do material, é comum a gente ter uma disciplina de fundamentos de marketing baseado no detalhamento de cada um desses 4 P's. Essa não vai ser a perspectiva com a qual a gente vai trabalhar. Por quê? Porque o que eu acredito é que, na verdade, não tem como a gente trabalhar com cada um desses P's de forma isolada. A gente precisa interligar esses 4 P's nos diferentes assuntos que se refere o marketing. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina? A gente vai passar por diferentes áreas do marketing, por diferentes questões que o marketing abrange, e aí, nesses diferentes contextos, a gente vai percebendo como é que esses 4 P's interagem. Então, por exemplo, a gente vai ver uma introdução à segmentação, lógico que de uma forma bem mais superficial do que ela vai ser trabalhada com a professora Poliana na disciplina de segmentação e posicionamento. A gente vai ver um pouco de pesquisa de mercado, a gente vai ver um pouco sobre marcas, a gente vai ver um pouco sobre processo de precificação, a gente vai ver um pouco sobre cada uma das coisas de maneira superficial, mas através dessas questões a gente vai conseguir perceber como é que os 4 P's eles interagem. E aí isso é interessante porque, por exemplo, se a gente pega, né, como área organizacional, o que fica mais óbvio é que o P de promoção está vinculado diretamente ao marketing, né, o que as pessoas identificam. O marketing faz o quê? O marketing faz propaganda, o marketing está relacionado à força de vendas. E aí, se a gente fosse observar as outras áreas, por exemplo, a gente teria a área de engenharia de produção, cuidando de produto, né? Do design de produto, do design de embalagens. A gente teria a área de finanças, cuidando da parte de preços. A gente teria a área de logística, cuidando da parte de praça. Mas a questão é que não tem como essas áreas trabalharem de forma separadas, né? Essas áreas, elas precisam interagir. E elas interagem, inclusive, dentro do mix de marketing. Então, por exemplo, não tem como eu criar um produto bom, de qualidade, com um preço, às vezes, relativamente baixo, porque eu consigo diminuir, às vezes, os meus custos de produção, se eu não conseguir comunicar, por exemplo, que esse produto é um produto de qualidade. Porque muitas vezes, por exemplo, os consumidores associam um produto de preço baixo a um produto ruim. Então, como é que eu faço? Se eu tenho um produto bom, com preço bom e eu não consigo comunicar. Ou se às vezes eu tenho um produto relativamente caro, né? Um produto caro aqui no preço, um produto bom e caro, e eu coloco ele num lugar em que as pessoas não têm renda suficiente para comprar. Não vai resolver. Ou, por exemplo, que eu faça um ótimo produto com preço bom, que eu divulgue bastante esse produto, mas quando o consumidor chegar lá no supermercado, ele não encontra esse produto, ele não está disponível. O supermercado não tem estoque, ou não consegui fazer com que o meu produto chegasse nos diferentes pontos de venda. Então, isso aqui mostra um pouco
a perspectiva de que a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de marketing integrado. Então, nem a área de marketing vai ser separada, nem a perspectiva dos 4Ps vão ser vistas aqui de forma separada. Lógico que vai ter uma parte que a gente vai ver um pouco sobre produto, um pouco sobre preço, um pouco sobre praça e um pouco sobre a parte de promoção de vendas. Mas a gente vai trabalhar sempre pensando no contexto de que esses 4Ps eles precisam se relacionar para que a gente tenha uma estratégia de marketing coerente, ok? Bom, além disso, como a gente está trabalhando numa perspectiva mais abrangente, complexa e rica do marketing, a gente adota aspectos que têm sido cada vez mais importantes para as empresas, que é, para além de olhar os 4Ps do marketing, olhar para uma perspectiva mais moderna de administração do marketing, que a gente considera, além dos 4Ps, a gente considera o P de pessoas, de processos, de programas e de performance. Então, as pessoas envolvidas, como é que estão os processos, como é que eles estão se organizando, quais são os programas que as empresas têm, qual é o resultado de todo esse envolvimento, ok? Bom, a gente fez uma experiência sensorial nas nossas primeiras aulas, vou comentar aqui porque muitos não estavam presentes, então a gente tampou os olhos de alguns alunos e eu levei alguns produtos para que esses alunos pudessem ou cheirar, ou degustar, ou manusear esses produtos, para que a gente pudesse identificar um pouco da questão de qual eram esses produtos, quais eram as marcas desses produtos. E é interessante porque por que a gente fez essa experiência? Para a gente observar que o marketing ele não está só na propaganda, né? Muitas vezes ele está no formato do produto, no design do produto, no cheiro do produto, na embalagem que aquele produto tem, no gosto que aquele produto tem. Quando o consumidor consegue reconhecer uma marca de um determinado produto, há todo um contexto ali que faz com que esse reconhecimento seja possível. E isso está muito além de só fazer uma propaganda, né? Se vocês olham, por exemplo, para essa embalagem, eu pergunto para vocês a qual produto pertence essa embalagem, né? Eu imagino que vocês vão olhar para esse produto e poucos de vocês vão dizer que isso aqui é uma embalagem de amido de milho, que é o que de fato é, né? Óbvio, isso aqui é uma embalagem de amido de milho da marca Maizena. Por que muita gente provavelmente olhou e falou assim, é uma embalagem de maizena? Porque uma das coisas, por exemplo, que a marca Maizena tem no mercado é tradição. A maizena, ela foi criada em 1856 e ela já estava no Brasil desde 1874. Então, isso cria um processo de reconhecimento da marca. Tanto que os concorrentes todos, né, vocês observem aí, copiam a cor da embalagem da maizena. E mesmo o layout, né? Muitas marcas concorrentes, reparem aqui na marca do Sinhá, na marca Quero, a embalagem é muito parecida, além de trazer o amarelo, eles trazem desenhos aqui em preto, né? Sem ter um colorido, a Yoki também. Então, são embalagens muito parecidas com a da Maizena. Por quê? Porque já é a marca estabelecida no mercado. O que a Maizena fez para se consolidar? Né? Entrou primeiro no mercado, forneceu um produto de qualidade. Então, tudo isso aqui é um processo de marketing também. Aqui uma outra coisa, gente, na verdade eu não levei o sonho de valsa, eu levei chocolate Bis, na verdade não era Bis, era Hershey's, mas alguns alunos identificaram como sendo Bis, por quê? Porque às vezes o próprio formato do produto, Bis também foi durante muito tempo, né, o chocolate que era o único daquele formato no mercado, então ele se estabeleceu da mesma forma que o sonho de valsa, né? O sonho de valsa tem 73 anos que ele está no mercado, ele vende mais de 2 milhões de unidades a cada dia, então isso faz com que, se eu entregar provavelmente um chocolate no formato do sonho de valsa para vocês, ainda que não seja sonho de valsa, se vocês apalparem esse chocolate, talvez muitos de vocês digam, é um sonho de valsa. Né? Então tem esse processo aí de reconhecimento e de uma estratégia. Então é um produto relativamente barato, ele fica em lugares estratégicos no momento da compra, então eu estou lá, né, pagando minha compra no supermercado ou passando por aquele corredor impossível de se resistir a alguma coisa das lojas americanas,
E aí eu vou lá e pego o chocolate, que é baratinho, né, teoricamente, mais barato do que outras coisas, e compro o chocolate, talvez por isso, por essa estratégia, né, a Sonho de Valsa venda aí 2 milhões de unidades a cada dia. A gente fez a experiência do talco também, alguns alunos identificaram como sendo um talco Johnson. A Johnson também, né, pioneira nesse mercado. Hoje em dia o talco nem é mais recomendado para utilização em bebês. Há alguns estudos que relacionam o uso de talco com câncer, e tem a questão também de possibilidade de causar asfixia em bebês. Então, para isso a Johnson também já trabalhou o design da embalagem para ter uma tampa mais difícil de abrir. Enfim, mas é uma empresa referência, né, fundada aqui em 1886. Então, por isso, eu nem saberia dizer para vocês uma outra marca de talco que não fosse Johnson. Aqui tem uma estratégia, talvez a mais interessante dos nossos exemplos. Eu levei um sabonete mamãe bebê para a aula, né, para os alunos identificarem. Os alunos identificaram pelo formato da saboneteira. Então, aqui na Natura tem várias coisas que a gente pode comentar, né? A primeira foi a adequação às novas tendências do consumidor, de mudar a cor da linha mamãe bebê, que antes era azul ou rosa, para essa embalagem verde, neutra, né? Então ela foge dessa discussão que hoje é colocada de meninas vestem rosa, meninos vestem azul, e aí as feministas falando que meninos vestem o que quiserem, as meninas também, ou as pessoas sendo, né, um pouco mais conscientes, que compreendem que as pessoas podem vestir, usar as cores que quiserem, que isso não é sinônimo de masculinidade ou de feminilidade, enfim. E é uma ótima estratégia de venda também, porque eu fiquei sabendo, por exemplo, que uma amiga está grávida e ela ainda não sabe o sexo do bebê. Eu não preciso esperar saber o sexo para poder, por exemplo, presentear com um produto Natura mamãe bebê. Porque é verde, verde serve para menina, enfim, né? Não que eu tivesse problema em dar um produto rosa ou azul para alguém, né? Mas muitas pessoas têm, né? É real isso ainda no nosso mercado. Enfim, uma outra questão interessante é que o próprio design da embalagem do sabonete mamãe bebê causa fidelidade, pode causar uma fidelidade no consumo, porque outros sabonetes de bebês não cabem na saboneteira mamãe bebê, né? Então te estimula, você já ganhou, já tem a saboneteira, então vou continuar comprando o sabonete que cabe dentro da saboneteira. E aí uma outra coisa que talvez seja a mais importante de todas aqui no caso da Natura é a estratégia dela e o quanto ela é coerente em termos de identidade corporativa, né? A Natura é uma das primeiras empresas no Brasil a estabelecer um prazo de licença paternidade mais longo, e aí numa campanha de Dia dos Pais ela lançou, né, a linha Papai e Bebê. Bastante conectada ao que tem acontecido, né? Hoje em dia a participação dos pais tem sido bastante relevante nos cuidados com crianças, com bebês, e aí a Natura cria, né? Por que o shampoo, o sabonete, a colônia vai ser mamãe e bebê se os pais também cuidam do bebê, se os pais também podem estabelecer essa relação de vínculo, de contato e de cuidado, né? Então a Natura lançou essa linha bem interessante, percebendo esse movimento dos pais. Aqui tem um outro produto que a gente também testou. Aqui a gente pode falar, por exemplo, da questão do design de produto, né? A Faber-Castell lançou os lápis hexagonais com a motivação de impedir que os lápis rolem da mesa, né, e quebrem o grafite. A Faber-Castell é referência, né, nos materiais para colorir, desenhar e pintar. É referência também nessa questão de preocupação ambiental, ou pelo menos se vende dessa forma. E na nossa experiência em sala de aula, os lápis que eu levei, os alunos identificaram como sendo da Faber-Castell, porque de fato é a primeira marca que nos vem à mente, né? Bom, aqui tem a questão da estratégia de alocação de produtos no mercado. Quase sempre os produtos mais caros, eles são produtos que ficam, né, na altura dos nossos olhos. E aí aqui a estratégia, quando a gente tem mercados que têm marca própria, como eles obviamente querem valorizar os próprios produtos, são esses os produtos que muitas vezes vão ficar à altura dos olhos do consumidor, né? E aqui uma outra questão que relaciona um pouco de praça e preço.
Então, o fato de que muitas vezes, por exemplo, produtos que estão em promoção, eles ficam em gôndolas separadas no mercado. Por quê? Não só para ter destaque, mas porque muitas vezes esses produtos, eles não são os produtos mais baratos da sua categoria. Então, às vezes eu tenho, né, um pacote de bolacha a R$ 1,49 aqui, sendo ofertado com preço mais baixo. E aí, quando eu chego lá na seção de bolachas, eu percebo que tem um outro pacote de bolacha, mais ou menos do mesmo tipo, só que de outra marca, sendo vendido a R$ 1,10. Então, muitas vezes, essa estratégia de tirar os produtos de promoção do lado da concorrência é para favorecer esse preço que de fato é mais baixo do que seria, né, esse produto em preço normal, mas que ainda assim ele tem concorrentes que oferecem um preço um pouco mais baixo. Aqui a gente citou também o exemplo dos veículos, né, da coerência aqui. Então, isso aqui era a página da Toyota. Quando eu abri a página da Toyota no momento em que eu preparei essa aula, eu tinha aqui qual era o posicionamento da Toyota, o que a Toyota me vende? Ela me vende carros que são seguros, né, o sedã mais seguro da América Latina, a sua segurança e da sua família são prioridades para a Toyota. Então, na página da Toyota, quando eu abri, não tinha uma promoção, por exemplo, de veículo da Toyota. Por quê? Porque ela não está me vendendo um carro barato. A estratégia dela é de vender um produto bom, mas com um preço mais alto. E a divulgação é coerente com isso, né? Então, aqui, ó, o perfil dos consumidores são consumidores de 30 anos ou mais, pertencentes à classe AB, que buscam um carro que ofereça conforto e bem-estar. Então, são carros mais diferenciados, né, em termos de conforto e de segurança. Já quando a Chery, por exemplo, entrou no mercado brasileiro, agora ela mudou um pouco a estratégia, mas ela entrou com qual perspectiva? De vender um carro super econômico e barato. Essa era a tela de entrada do site da Chery quando ela entrou no Brasil. Então, eu tenho aqui, né, um carro, que no caso era o carro popular mais barato da época e que vinha com adicionais de fábrica que outros carros populares não vinham, né, vidro elétrico, som com porta USB e coisas desse tipo. Mas que a proposta não era vender um carro confortável ou um carro resistente. A proposta era vender um carro barato e econômico, né? Então, é uma outra perspectiva. E aí, a promoção de vendas, né, desse carro gira em torno disso, do preço. Então, olha, é isso que eu estou te oferecendo. Estou mostrando claramente quais são os benefícios de você adquirir o meu produto. Tudo isso, assim, né, nesse contexto de exemplos que a gente deu, é para a gente chamar a atenção para essa perspectiva de marketing mais abrangente. E aí a gente chama essa perspectiva de marketing holístico. Então, o marketing holístico leva em conta a questão do marketing integrado, do marketing de relacionamento, do marketing de desempenho e do marketing interno. Bom, o que é isso? Bom, eu preciso olhar, por exemplo, como é que a minha empresa está indo em termos, por exemplo, de brand equity. O que é brand equity? Do valor da minha marca. Como é que o consumidor está reconhecendo? Então, quando eu falo de marketing de desempenho, estou vendo o resultado desse marketing no mercado. Como é que a minha empresa tem se relacionado com clientes, com parceiros, com canal de vendas, né? Eu estou, de fato, realizando um marketing integrado em termos de comunicação, canais, produtos e serviços. E, além disso, como que os meus colaboradores estão percebendo a minha empresa, a minha marca, a prestação do meu serviço, a venda dos meus produtos, né? Isso é muito importante. Tem empresas que conseguem criar um marketing interno muito forte. Esse mês passado, por exemplo, a gente foi visitar a empresa Souza Cruz e eu fiquei absolutamente impressionada com o quanto eles são bons nisso. O quanto as pessoas que trabalham lá, né, na apresentação que eles fizeram na empresa, que foi fantástica, o quanto esses colaboradores ou esses funcionários, eles vendem a empresa de fato mostrando que eles acreditam naquilo que eles estão vendendo. E olha que vender Souza Cruz, né, uma empresa que vende cigarros, né,
que é uma empresa que vende produtos que faz mal para a saúde, deveria ser uma coisa difícil. Mas como é que eles vendem a empresa? Eles vendem a empresa pela pegada ecológica que a empresa tem, pelo cuidado que a empresa tem com o tratamento de fluidos resultantes do processo produtivo, com o quanto a empresa se preocupa com seus funcionários, com o quanto a empresa segue, por exemplo, arrisca o processo de adequação, né, da forma de venda que é exigido do mercado de cigarros. E aí eu fiquei absolutamente impressionada. Por outro lado, a gente tem colaboradores ou funcionários de empresas que podem, pelo contrário, ajudar a denegrir a imagem da empresa, né? Um tempo atrás, eu comprei uns produtos, a empresa me vendeu um produto, na verdade, que eles não tinham para entregar, então eles entregaram um produto, o entregador foi, depois de 3 meses ele voltou na minha casa para entregar o produto que estava faltando. E aí ele mesmo virou para mim e falou assim, nossa, mas a senhora comprou esse produto aqui junto com aqueles outros? Eu falei, foi. Eu disse, nossa, mas essa empresa é ruim demais para entregar. Eu mesmo comprei um colchão lá, tem 45 dias, eles não me entregaram até hoje. Então, assim, se o próprio entregador da empresa fala isso, que credibilidade que essa empresa tem? Né? Então, como é que as pessoas lidam também internamente com o processo de planejamento estratégico, de marketing, tudo isso é importante ser levado em consideração. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, me chamou a atenção, porque eu tinha preparado essa aula e colocado o caso da Toyota, né? E aí, aqui no final de fevereiro, eu ouvi no rádio que tinha sido confirmada a primeira morte no Brasil por conta de um problema de airbag da Takata. E aí eu fui atrás da história, né, para saber do que se tratava exatamente. Eu achei interessante porque eu descobri que a Takata era uma das maiores empresas de produtos de itens de segurança para veículos, uma empresa japonesa, e a gente já tem uma expectativa, né? É interessante como o consumidor ele constrói uma imagem, né? Não só das empresas, mas dos países. Então eu penso assim, nossa, coisas japonesas são de qualidade, coisas da China muitas vezes são associadas a coisas que não duram nada, né? E é interessante porque é uma empresa japonesa e ela produziu cerca de 80 milhões de equipamentos de airbag para carros que precisaram ser chamados no recall, porque o equipamento não era seguro, na verdade ele trincava, o equipamento de contenção do airbag, ele trincava com o calor, e aí no momento do qualquer choque, ou mesmo que não tivesse uma batida no carro, o volante do carro praticamente explodia e projetava aí pedaços de metal e de plástico no rosto dos motoristas. E aí aconteceram mortes em alguns países do mundo, outras pessoas, né, foram gravemente feridas. E aí a empresa saiu do posto de ser uma das 3 maiores fabricantes e fornecedoras de airbag no mundo para ser praticamente falir e ser comprada, na verdade, por uma empresa chinesa em 2017. Até hoje isso é um problema, né? Tanto que a reportagem é de fevereiro desse ano. E eu achei interessante, para linkar com o que a gente estava comentando aqui, é que a gente no Brasil tem 15 marcas de carro envolvidas no recall e a marca que mais tem unidades afetadas é da Toyota. Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Para a gente relacionar o seguinte, que a Toyota não está me vendendo segurança, e aí vamos supor que eu tenho um carro da Toyota e eu tenho algum problema, por exemplo, com esse airbag. Vocês acham que eu, como consumidor, eu vou lá pensar ou querer saber se quem fabricou o airbag que está dentro do volante do meu carro foi uma empresa japonesa que faliu, foi vendida para uma chinesa? Não vou querer saber. Eu vou querer saber que eu comprei um carro da Toyota que me vendeu segurança e que eu tive um problema com ele. Então, isso mostra o quê? Que para além, né, da questão da propaganda, da venda, o marketing é muito mais complexo que isso. Né? Ele envolve, por exemplo, a relação com as parcerias, de quem que eu compro a minha matéria-prima, e até que ponto, por exemplo, essas estratégias são compatíveis com aquilo que eu estou tentando passar a imagem da minha empresa para o consumidor, para aquilo que o meu consumidor está comprando. Né? E aí é interessante porque, inclusive, esse caso é tão sério que estimulou o Ministério da Justiça a prever que o não atendimento a um recall vai passar a constar no certificado de registro do veículo.
porque na verdade se trata de uma questão não só de responsabilidade em relação à própria vida, mas também de responsabilidade sobre a vida das pessoas que você carrega no carro com você, se você não atende, né? Só a metade dos veículos chamados para recall no Brasil levaram os veículos para passarem por reparos, né? Então é um caso que me chamou a atenção por isso, pela relação entre essa questão, né, quando eu penso no design de produto e eu estou vendendo um produto de qualidade, eu preciso de fato me assegurar de que todos os processos aí garantam de fato a qualidade do meu produto. Então, só para a gente pensar o quanto o marketing pode ser abrangente. Aqui a gente tem os 10 mandamentos do marketing e eu vou falar um pouco deles no nosso próximo vídeo.